Olá, vamos agora falar sobre o que é um meio contínuo. O meio contínuo, ele somente acontece a nível macroscópico para um volume finito, ΔV, onde o número de partículas que contém naquele volume seja o suficiente para estatisticamente expressar a massa específica de maneira uniforme. Tá? Isso aí você pode observar da seguinte forma. Vamos pegar aqui um pequeno exemplo. Digamos que tu tem aqui um certo meio, né? Vamos colocar aqui, e nesse meio tem lá as suas partículas. Tá? Então, partículas num certo meio. Aí você opta por pegar uma amostra dessas partículas. Vamos pegar aqui. E nessa sua amostra, por exemplo, ó, esse quadrado você englobou ali 4 partículas, tá? E aí depois você pega o mesmo quadrado, só que agora você englobou aí 3 partículas. Então perceba que quanto mais você se aprofunda no material, na matéria em si, se você tomar a mesma amostra de volume, você corre o risco de numa hora pegar muito material, na outra hora pegar pouco material. E você vai estar fazendo com que essa massa específica amostrada esteja muito oscilante, que é o que você percebe aqui embaixo nesse gráfico, tá? Então quando fala que estatisticamente, é que chega um momento que você pega um volume grande o suficiente, que está aqui nesse limite aqui, ó. Se você observar, você tem um limite aqui, aonde se você pegar valores acima desse limite, né? Você pegar aqui, ó, ΔV para cima desse limite, você sempre vai ter um ρ constante, ok? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos olhando a massa específica de um ponto de vista macroscópico. Não vá ficar se preocupando aqui no nosso conteúdo em analisar moléculas, em analisar átomos, tá? Então, nós vamos considerar um meio contínuo, tem propriedades contínuas. Então, uma propriedade analisada a nível macroscópico, ela muda em sua concepção, em sua forma de visualizar, muito quando você vai a nível microscópico. Ok? Então, era essa informação inicial que nós tínhamos aí. Vamos só continuar aqui a nossa análise. Ok, vamos subir. Bom, agora a nossa massa específica. É uma grandeza muito utilizada por atribuir uma massa à unidade de volume. Com isso, pode-se generalizar problemas de engenharia. Então, é muito comum em engenharia, em vez de você se referir a uma quantidade, né, se referir a esta quantidade no seu valor full, seu valor completo, você se referir por unidade de massa, ou vocês vão ver ali por unidade de volume, né? Então tem a massa específica, tem o volume específico. Então, a depender da sua análise, é interessante demonstrar essa propriedade por unidade de volume ou por unidade de massa. Aqui é a nossa primeira, vocês estão cansados de saber da massa específica, conhecer, falar sobre ela. É a massa que ocupa aí um certo volume V, a unidade dela aí é em quilo por metro cúbico no sistema internacional. A definição físico-matemática aqui está, né, o limite desse ΔM e ΔV quando ΔV tende a esse valor ΔV limítrofe aqui. Espera aí que aqui está um pouquinho fora aqui, né? Então, quando o teu ΔV tender a esse ΔV, né?
Se você tender, mas não passar para cá, você ainda está dentro de um ρ constante, um ρ que é utilizado aí na engenharia, tá? Mas normalmente nós estamos trabalhando aqui sempre com valores bem elevados, né? Com ΔVs bem maiores do que esse ΔV limite. Então isso aqui não vai ser preocupação para nós, é apenas uma questão conceitual e vocês terem isso em mente, que nós estamos trabalhando com amostras de volume suficientemente grandes para que a massa específica seja sempre constante. Ok? Agora, o volume específico. Então, massa específica, você tinha massa sobre volume, e volume específico é exatamente o contrário, é o volume ocupado por unidade de massa. Representado pela letra V minúscula, unidade metro cúbico por quilograma, e é justamente o inverso da massa específica. Então, se você tem volume específico, você tem massa específica. Se você tem massa específica, você tem volume específico. Simples assim. Aonde é utilizado? É muito utilizado quando trabalha-se com gases, por exemplo, o próprio ar em si, gás refrigerante, gás CO2, gás oxigênio, vapor, muito utilizado aí na área de caldeiras, né? Tubulações de vapor, turbinas a vapor e assim por diante. Tá? Na sequência, outra grandeza muito utilizada em fluidos é o chamado peso específico. A sua definição é idêntica à massa específica, porém sob o ponto de vista do peso. Lembre que a massa específica não varia, ou seja, ela não depende da gravidade, mas o peso específico pode variar. Então, se você estiver aqui na região da América do Sul, você vai ter um peso específico. Se eu estiver numa outra região mais ali próximo do Equador, você vai ter outro peso específico. Mudou a aceleração da gravidade e mudou o valor do peso específico. Aqui está, ó, peso sobre volume, ou massa específica vezes gravidade. Tá ok? Então, massa específica é constante, mas peso específico pode variar com a gravidade. A unidade é Newton por metro cúbico, peso por volume. Outra grandeza utilizada é a densidade relativa. Densidade relativa relaciona as massas específicas de duas substâncias. Ó, relaciona as massas específicas. Tá? Então, uma coisa é densidade relativa e outra coisa é massa específica. É a relação da massa específica de uma substância que você quer analisar em relação a uma substância padrão. Aqui no caso, a água. É muito comum a gente falar de densidade relativa à água, né? Então, qual é a densidade relativa do óleo em relação à água? Pega o ρ do óleo que você estiver analisando, divide pelo ρ da água e você tem a densidade relativa do óleo em relação à água. Tá? Aqui tem alguns exemplos de massa específica. Ó. Massa específica da água a 24 graus Celsius, 997,3. É muito comum nós trabalharmos com 1000 kg por metro cúbico. Tá? Comete um erro, não é grande, ó, vai dar na ordem aí de 0,3%, né? Então acaba que o erro aí é mínimo, né? Mas se você quiser utilizar o valor exato, aqui está, 997,3 kg a cada metro cúbico de água. O ρ da água a 3,98 graus, ou seja, praticamente 4 graus Celsius, né? É de 1000, tá? Quilograma por metro cúbico, justamente o valor que nós costumamos utilizar. O ρ do ar a 25 graus Celsius é 1,184 kg por metro cúbico. Então o ar também pesa, né? O ar também tem massa. Uma coisa óbvia, né? Mas deve ser considerado sim. Tá? 1,184 kg por metro cúbico
é a massa do ar. Agora, se eu quisesse calcular a densidade relativa do ar em relação à água, como é que faria? Então, pegaria aqui, ó, 1,8. Opa, não é 1,8, é 1,184 dividido por, vamos pegar aqui a 24 graus, né? 997,3, para ter um valor aproximado. Nós vamos pegar aqui a nossa calculadora. Então, você vai ter aqui 1,184 dividido por 997,3. Olha lá, 0,0011872. Então, vai dar aqui um valor bem baixo. 11,872. Qual é a unidade? É adimensional, tá? Você vai estar dividindo mesmo as unidades, vai dar um valor aqui adimensional, sem unidade, tá? Então, está dizendo aqui uma pequena fração, ó, não chega a 1% da massa específica da água, né? O ar chega a 0,1%, bastante baixa. Por outro lado, o aço tem uma massa específica bastante elevada. Vamos apagar aqui. No caso do aço, eu vou ter aqui o Rho do aço, 7.860, dividido por 997,3. Vai inverter, né? Vai ser um valor agora maior do que 1. 7.860 dividido por 997,3 vai dar 7,8813. Vamos tirar aqui a nossa... Opa! 7,8813. Então, a densidade dele é quase 8 vezes, né? A massa específica dele é quase 8 vezes maior do que a da água, né? 7,9 vezes maior do que a da água. Percebo que nos dois casos nós fizemos a resposta aqui com 5 significativos, tá? Respeitando aí a nossa análise. Olha aqui, ó, daria 12, né? Aí aqui como é 7, aqui sobe 1, vai para 13. Tá aqui, ó, tá? É o que nós convencionamos aí no início da aula. Para concluir a análise inicial sobre fluidos, as propriedades de fluidos, nós vamos ver uma definição bem simples aqui do que é um fluido. Então, fluido é uma substância que se deforma continuamente. Isso é importante, é uma deformação contínua, quando sob a ação de uma tensão cisalhante. Então, você aplica uma tensão no material, ele não para, ele vai deformando continuamente, na mesma velocidade. Ele pode até no início acelerar, depois ele estabiliza, né? Continuamente. Se deformar um pouco e parar, mesmo você mantendo a força aplicada, não é fluido, né? Pode ser um material, um elastômero, na linha das borrachas, né? Na linha dos plásticos, mas não é fluido, tá? Por menor que essa tensão seja, tá? Então, são lá micronewtons, o fluido está se deformando, tá ok? Como que é feito esse experimento sobre a deformação? Pega-se uma base lisa e fixa, muito grande, imagina aí uma mesa bastante extensa, coloca-se uma pequena camada do fluido que você tem interesse em analisar. Quando são fluidos no estilo de líquidos, né? Água, óleos, graxas, fica mais fácil, né? Você coloca esse fluido aí, ele permanece sobre a superfície, você vem com essa placa aqui e coloca em cima, né? Prepara a mesa, põe essa placa em cima do fluido e aí ela fica solta sobre o fluido. Você pode fazer essa experiência em casa, né? Derrama um pouco de água aí sobre uma superfície bem lisa, pega uma placa de vidro, pode ser uma placa bastante leve, vai ser melhor,
e aí você assenta levemente sobre o fluido, ela fica flutuando sobre aquela camada, ok? Isso aqui, claro, tudo controlado em laboratório, né? Aí aplica-se uma força sobre a placa superior. Esse fluido vai se deformar, tá? Então, num tempo 1, ele está aqui, ó, esse ponto da placa está aqui. Num tempo 2, esse ponto da placa está aqui mais adiante, tá? Isso aí demorou um certo tempo ΔT para acontecer, provocou, obviamente, uma deformação no ângulo, né? Esse ângulo aqui, ó, da linha inicial até a linha final, né, nessa posição final, Δθ. Essa relação aqui de Δθ sobre ΔT, aqui já está no limite, né, já está aplicado no limite, mas essa relação Δθ sobre ΔT é a chamada taxa de deformação, tá? Se ela for uma força F, te dá uma taxa 1, por exemplo. Você aplica uma força 2F, te dá uma taxa 2. Então, essa relação do aumento da força com o aumento da taxa, ela me leva ao cálculo da tensão cisalhante. Onde está a tensão cisalhante? Está aqui no meio desse fluido, entre as diversas camadas. Vamos ampliar aqui um pouco. Está um pouco difícil aqui de trabalhar a ampliação, mas tá bom, dá para nós entendermos. A questão aqui é a seguinte, ó. Uma camada, outra camada, outra camada. Essa aqui se move mais rápido do que essa de baixo. Vamos refazer aqui o desenho, ó. Vamos pegar uma reta, ó. Então, uma camada, aí a camada de baixo vai um pouco mais devagar, a outra camada de baixo um pouco mais devagar ainda. Então, entre essas partículas aqui de cima, vamos utilizar aqui o azulzinho para essas partículas. Essas partículas que estão aqui se movendo mais rápido e essas partículas aqui em verde que estão mais devagar, vai aparecer uma tensão de atrito, chamada aqui de tensão cisalhante, pelo efeito que ela faz de cisalhamento, de escorregar as partículas umas sobre as outras. E é esse efeito cisalhante que promove o aparecimento de forças cisalhantes, que são justamente as forças que estão reagindo a essa força F. Tá? Se você fizer toda essa somatória de forças aqui internas, vai te dar o conjunto dessa força F. Tá ok? A placa aqui, ó, embaixo, ela está parada, então o fluido que estiver aqui no finzinho do movimento, aqui embaixo, ele está parado, velocidade nula. O fluido que está lá no alto, na placa lá em cima, ele está em movimento máximo, está na V máxima dele. Então é essa diferença de velocidade que promove o aparecimento das forças cisalhantes, que provocam a tensão cisalhante, que isso aqui tudo é uma reação à ação da força F. Tá? As forças cisalhantes aqui internas, isso aqui são velocidades, essas setas. Se você fosse colocar a força cisalhante, a seta dela é ao contrário, tá bom? Ela é uma reação à força externa F. Tá? Então, isso é o que caracteriza um fluido. Por menor que seja a força aplicada, ele se deforma. E os fluidos newtonianos, eles têm essa característica aí, de sofrer uma deformação proporcional à força aplicada. Tá? Se dobra 2F, dá uma reação aqui dupla, né, na tensão cisalhante, ela dobra. E também é uma linear. Tá? Essa diferença de velocidades aqui é linear. Tá? Ok, então com isso nós já temos uma fundamentação, uma base. Vocês vão ver que essa questão dos fluidos, das tensões cisalhantes, elas são importantes para compreender a chamada perda de carga. Né? Na área de eletroeletrônica, vocês têm a perda de energia pelo efeito Joule. Né? Na engenharia mecânica, quando nós analisamos fluidos, né, sejam gases, líquidos, pastosos, quando nós analisamos eles, existe uma perda de carga, é uma forma de perda de energia
que acontece nas tubulações. Para vocês acontece nos condutores, para nós acontece nas tubulações. Essa perda de carga é devido a esse atrito interno que acontece nos fluidos, devido aí às forças cisalhantes. Ok? Bons estudos. Na sequência nós vamos começar a trabalhar com forças em superfícies submersas, vamos fazer umas análises nesse sentido.